A maioria das pessoas acredita que inteligência está ligada ao quanto você sabe, ao conhecimento, quanto de informação você tem, as respostas rápidas, mas psicologicamente, inteligência não é só isso. Ela aparece na forma como você pensa, como você reage ao que você não sabe e principalmente no quanto você está disposto a questionar a si mesmo. E existe um ponto desconfortável aqui. Um dos sinais mais claros de baixa inteligência é ter a certeza de que você já é inteligente o suficiente. Porque quando essa certeza aparece, o pensamento para. E é exatamente aí que começam os padrões que limitam a mente sem que a pessoa perceba. O primeiro deles é a necessidade de estar certo. Pessoas com maior profundidade cognitiva tendem a duvidar mais das próprias conclusões. Elas revisam, reavaliam, consideram outras possibilidades. Quando essa flexibilidade não existe, acontece o oposto. Então surge uma sensação constante de certeza de que você já entendeu, de que a sua interpretação está correta. E isso tem nome na psicologia: viés de excesso de confiança. Quando o entendimento limitado cria a ilusão de clareza. Você não questiona porque acredita que não precisa. E nesse ponto, o problema não é errar, é perceber que pode estar errado. O segundo padrão é a rigidez mental. A dificuldade de mudar de opinião. Uma ideia comum de que mudar de opinião, mudar de ideia, é fraqueza, mas na verdade, na prática, é o contrário. Atualizar a sua visão diante de novas evidências é um dos sinais mais claros de inteligência ativa, porque mostra adaptação, flexibilidade, mostra que você processa as informações de fato, você pondera sobre tudo, você pensa, você reflete, mostra abertura da sua parte. E quando isso não acontece, o pensamento se torna rígido. E a rigidez protege mais o ego do que a verdade. A pessoa não mantém uma ideia porque ela simplesmente faz sentido. Ela mantém essa ideia porque ela precisa estar certa. É como se ela estivesse protegendo o próprio ego dela. E com o tempo isso bloqueia crescimento, porque aprender exige o quê? Revisão, exige pensamento. E revisão exige desconforto. Outro padrão importante é a simplificação excessiva. O mundo raramente é preto no branco, mas algumas pessoas tratam tudo como se fosse. Sempre, nunca, óbvio, simples. Esse tipo de linguagem costuma indicar processamento mais superficial, porque complexidade exige esforço, exige considerar múltiplos fatores, exige aceitar que muitas vezes a resposta é depende. E isso não é confortável. Então a mente faz o quê? Ela simplifica. Mas ao simplificar demais, ela perde a precisão. E a inteligência não está em tornar tudo simples, está em entender o nível real de complexidade de cada coisa. Existe também a ausência de curiosidade. Perguntas são o motor do pensamento. Então, nem todo mundo pergunta. Né? A gente sabe disso, que nem todo mundo pergunta. E quando a pessoa acredita que já sabe o suficiente, a curiosidade diminui. E quando a curiosidade diminui, o aprendizado para. A mente deixa de expandir porque ela para de buscar. E esse é um dos sinais mais silenciosos. Não é que a pessoa não tenha capacidade, é que ela parou de explorar. E sem exploração não existe crescimento. Por fim, existe a tendência de externalizar tudo, colocar a responsabilidade sempre fora, nos outros, no contexto, nas circunstâncias. Claro que fatores externos existem, mas quando tudo é sempre culpa de algo ou de alguém, o importante está faltando. A capacidade de olhar para si. É isso que está faltando, a capacidade de olhar para si. Na psicologia, isso está ligado à metacognição, que é a habilidade de analisar o próprio comportamento, os próprios pensamentos também, de identificar os padrões internos, de perceber onde você também
influencia os resultados, porque sem isso não existe ajuste, e sem ajuste não existe evolução. No final, a inteligência não é sobre parecer inteligente, não é sobre ter respostas rápidas, não é sobre convencer os outros, é sobre clareza de pensamento, capacidade de adaptação e principalmente disposição para questionar a si mesmo. Porque pensar não é confirmar o que você já acredita. Pensar é testar, é revisar, é ajustar e às vezes admitir que você estava errado. E talvez o ponto importante de todos seja esse: a maior limitação da mente não é não saber. A maior limitação da mente é achar que já sabe o suficiente, porque a partir desse momento você para de ver. E quando você para de ver, você para de evoluir.